Chega pra cá, tá começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui à minha frente está o meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Bora pra mais um episódio junto, número maninho. 81. 81, e nós vamos falar sobre vendas. Vamos falar sobre esse Sobre mundo vendas. maravilhoso que envolve as vendas. Isso aí, e não adianta você, meu amigo, minha amiga, pensar, eu não trabalho com vendas. A gente trabalha com vendas todos os dias. Dentro de casa, se a gente for pensar, a gente tem que vender algum tipo de ideia, seja pro pai, pra mãe, pro irmão, pro esposo, pra esposa, pros filhos, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente de maneira inconsciente começa a trabalhar o quê? Poder persuasivo, né? Onde a Com persuasão, certeza. a intenção de venda de uma ideia, né? De uma ação a se fazer, né? Muito se engana aquele que acha que não trabalha com venda porque não vende um produto ou serviço, né? A gente sempre está Justamente. vendendo alguma coisa. E o objetivo do episódio de hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse universo que é tão grande, tão amplo. A gente vai falar um pouquinho, claro que dentro do nosso propósito do agronegócio, mas serve para todos vocês que nos acompanham, serve para você que também está fora dessa grande bolha do agronegócio, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito. E a ideia é a gente trabalhar em cima de linhas gerais para poder gerar algum insight em você, para poder gerar alguma curiosidade para você se aprofundar, mas para a gente gerar um conteúdo falando sobre esse movimento, assim eu vou dizer, técnicas, e aqui a gente vai caminhar por alguns fios condutores sobre esse grande movimento de vender algo. Mas a Sim, grande verdade é que a gente já nasce vendedor, né, Ismael? Já nasce vendedor, né? E justamente, eu acho que esse exemplo que eu dei tá muito claro, né? E que no agro, as vendas é um segmento muito forte no agronegócio, né? E principalmente em algumas regiões do Brasil, o comercial no agro ele é mais pujante, né? Como assim, essa região onde nós estamos inseridos aqui, né? Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, onde que o agro ele realmente carece de mais habilidades em vendas, né? Porque o agro evoluiu, assim como o homem, a humanidade evolui, né? Então a gente está falando de produtos com mais tecnologia, produtos com aditivos, produtos com certos tipos de genética, né? Então a gente está falando de vendas complexas, né? Então quando a gente fala vendas complexas, produtos de valor agregado, são os produtos especiais, enfim, esse cenário é um cenário que está em alta há muitos anos e é um cenário que realmente vai estar em pauta na maioria das empresas, né, que trabalham realmente para fugir das commodities, que é trabalhar produtos de valor agregado, né? Então, Acho que se a gente puder... esse é o ponto, né? E a gente pode ser até um pouco mais amplo nesse cenário, que dentro do agronegócio toda a cadeia vende, né? Então, Justamente. a gente sempre usa aqui exemplos do nosso dia a dia da cadeia de distribuição de insumos, mas tudo no agronegócio se resume a vender algo. Então, se a gente vai falar na indústria que produz os insumos, ela compra matéria-prima, muito provavelmente a gente vai falar de fertilizantes provindas de Rússia, ela compra isolados da Índia, compra diversas matérias-primas ao redor do Brasil. É claro que a gente também no Brasil tem diversas plantas de matéria-prima, mas existe já ali uma relação de compra e venda lá na indústria. A gente dá mais um passo, a gente começa a falar das distribuições, outra relação também de compra e venda. A gente vai falar da relação com o produtor rural também, trabalhando compra e venda. E o produtor rural que produz os alimentos, também no final do dia, quem paga a conta dele é a venda do produto final que ele produz. É venda de ponta a ponta na cadeia, Todo né? mundo está inserido dentro do movimento de venda e a gente vai falar muito sobre isso. Bacana. Porque existe sim, né? A gente sempre fala que existe uma capacitação em todas as áreas da vida. Então, aquele cenário de que o vendedor nasce vendedor, basicamente, dentro do que a gente vem acompanhando, né? Dentro do universo, não passa de uma balela, na verdade. Dá pra gente... Existem algumas habilidades, né? Principalmente de comunicação, algumas habilidades que já são natas, mas tudo dá para ser
ser capacitado no âmbito das vendas. A gente vai falar de algumas técnicas, né, que dá para ser aprendida, né, Ismael? Justamente. Esse episódio, ele vai ser um episódio compacto, porém um episódio onde que a gente vai levantar alguns pontos muito importantes, interessantes, né, nesse mundo das vendas aqui. Por quê? Você falou assim, tem pessoas que nascem vendedor, né, outras não. Vamos pensar aqui, uma criança num sinaleiro, uma criança de 10 anos no sinaleiro, vendendo bala. Essa criança, muitas vezes, ela tem habilidades de venda superiores a milhares de vendedores de alto padrão do Brasil. Perfeito. Por quê? Ela foi condicionada desde criancinha mesmo, né? Como se ela... Desde o momento que ela passou a andar ali, a ver o quê? Ver aquele movimento das ruas, né? Ou o pai vendendo, ou a mãe vendendo, ou aquele ambiente ali onde ela foi moldada a isso. Então, a pessoa que tem facilidade em vendas, ela, de certo modo, o ambiente proporcionou a ela algumas habilidades, às vezes de forma inconsciente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que habilidades são treináveis. Então, quem não se vê vendedor, mas está na posição de vendedor, pode ficar tranquilo que as habilidades são treináveis, e aqui a gente vai dar um direcionamento muito bacana. Inclusive, a gente vai estar ancorado num livro aqui que é best-seller, que se chama Alcançando Excelência em Vendas, né? É o famoso Spin Selling, do Neil Hacken, que eu estou com esse livro digital aqui no meu telefone. Eu quero até agradecer ao César Oliveira, lá da Cultura Agromais, que compartilhou esse livro aqui comigo. Eu já havia lido ele muito tempo atrás e recentemente eu li ele, e realmente a gente vai dar um norte aqui de vários insights aqui desse livro. Já leu já? Já. Esse livro, ele basicamente ele transformou o cenário de vendas, né, no mundo. É um livro extremamente famoso e ele traz uma teoria própria, né, do spin. Acho que você já podia começar falando sobre isso, sobre a conceituação, sobre o que é. O Neil Hacken, né, que criou esse modelo, né, Spin Selling, né, esse modelo Spin, ele é um britânico, né? E ele fala aqui no início, aqui, é importante contextualizar, que em 1920 que começou esse movimento através do Strong, lá nos Estados Unidos, que ele começou os primeiros estudos, né? Ele foi pioneiro nos estudos referente à performance em vendas. Só que o modelo de negócio que esse Strong, lá em 1920, ele criou esse movimento, né, de estudos, era muito voltado à característica de produtos, os benefícios, a tratar objeções e o fechamento da venda em si. E algumas décadas depois, o Neil Hacken, né, ele percebeu que o movimento de pesquisa em relação ao comportamento de alta performance em vendas, ele precisava ser mais aprofundado. Enquanto o Strong, ele fez um baita movimento inicial ali, né? Foi pioneiro, mas ele focou muito ali nos Estados Unidos, né? No comportamento daquele mercado norte-americano. E o Neil Hacken, ele começou um movimento de estudo, de pesquisas, além dos Estados Unidos, na Europa e em mais 23 países, para entender os diversos tipos de comportamentos e cruzar todos os comportamentos que direcionavam para uma alta performance em vendas. E esse estudo e essa pesquisa durou 12 anos, sendo 7 anos em pesquisas internas de campo, né, em empresas, né, e 5 anos finalmente realmente em campo, né, testando tudo que foi adquirido nessas pesquisas. Então, o que a gente vai falar aqui do Spin Selling realmente é o que é usado hoje e tem um embasamento fortíssimo em pesquisa, né, meu irmão? Vamos lá, traz um pouquinho da definição, o que é o SPIN? É uma sigla também. SPIN, né? É uma sigla, né? S, a gente pode relacionar sondagem, né? Que é o momento onde que a gente
faz a investigação ali, né? P de problema, I de implicação e N de necessidade. Antes de chegarmos lá, é importante a gente entender que em uma venda planejada, uma venda onde que a gente tem uma alta performance, existe uma etapa, existem estágios, que a gente fala estágios da venda, que começa lá na abertura da venda até o momento da obtenção de compromisso ou o fechamento do pedido. Então há uma jornada de vendas, né? Então é isso que é importante a gente entender. Dentro dessa jornada de vendas, tem um momento dentro da investigação que é onde é aplicado o SPIN, que é onde que é feita a sondagem, a gente entende realmente onde que há um problema ou onde há problema há uma oportunidade, é feita a implicação daquele problema. Opa, esse problema aqui, ele pode te trazer isso, isso e isso? Sim, pode trazer. Tá. E se eu tiver essa solução aqui? Então, onde que apresenta a solução e realmente essa solução é indo de encontro com a necessidade, onde que parte para o fechamento, né? Para uma obtenção de compromisso. Então, de forma resumida, seria essa a jornada da venda, né? E sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre vendas e se a gente puder deixar aqui alguns insights para quem trabalha nesse segmento, dentro do agronegócio, fora do agronegócio, principalmente com vendas complexas, vendas que exigem, né, um caráter consultivo, é fazer muita pergunta, né, meu irmão? Dentro dessa parte de implicação e de sondagem, basicamente, eu gosto sempre de falar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir muito mais do que falar. Justamente. E nunca foi tão preciso isso para um vendedor, principalmente em primeiras abordagens, primeiras negociações, para entender o grande cenário, para entender o que está acontecendo. E às vezes, na euforia de querer fechar negócio, na euforia de querer passar a cultura da empresa, a missão, para que eu existo, quem que eu sou, da onde que eu vim, o produtor tá doido para falar do problema, tá doido para falar das suas necessidades, começar a gerar oportunidade, e às vezes o vendedor tá ali falando, e não dando a oportunidade de poder fazer pergunta e ficar calado. Fazer pergunta e ficar calado. Exatamente, que eu ia complementar agora. Mais importante do que escutar é fazer as perguntas certas, né? Fazer as perguntas certas. Vamos passar essa jornada das vendas. Vamos lá. De uma maneira cadenciada aqui e breve, mas para a gente gerar curiosidade aqui, até mesmo para quem não leu o livro aqui, né? Spin Selling, lê, pode entrar em contato com a gente que eu envio com o maior prazer no WhatsApp. A abertura é um momento importante, é um momento importante aí na visita, né? Desde que a prospecção, há um estudo previamente, né, de onde nós vamos visitar, que região, mas chegou no momento onde a gente vai sentar com o cliente, aquele primeiro contato, a abertura tem que ser uma abertura rápida, tem que ser uma abertura objetiva. E muitas vezes, nós que estamos no agro, a gente está realmente, eu e você, ligados ao campo, né? Sim. Há muitos anos, a gente sabe o quanto o campo hoje está movimentado de profissionais em muitas empresas, não só do nosso ramo, mas de vários ramos, né? Porque os vendedores estão trombando nas fazendas. Justamente. Então, hoje, a abertura ela tem que ser o mais profissional e objetiva possível, né? Se apresentando, se possível, agendar a visita, mas quando não é possível agendar, mas se apresentando, deixando claro quem você é, o que você veio fazer ali, né? E a partir daquele momento, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo o seguinte, pergunte se o cliente ele tem 10 minutos, quando a visita não é agendada, pergunta se ele tem 10 minutos para te ceder, porque nesse momento ele entende que mais ou menos ele vai ter 10 minutos ali do tempo dele destinados a você, né? Então, aquela abertura feita ali, você passa por um momento de investigação, de entender do negócio dele, né? Como é que tá as coisas, como é que foi a produtividade, tô vendo que tá plantando, tô vendo que tá pulverizando. Nesse momento de investigação,
muitas vezes ele acontece por vários dias. Naquela visita, a gente não tem que começar a abertura, investigação e seguir todo o processo até o fechamento. Muitas vezes, a gente faz a abertura, começa o processo de investigação, e aquele processo de investigação pode durar 2 semanas, 1 mês, 6 meses, até realmente você chegar num ponto de evolução até o fechamento do pedido. É lógico que eu estou colocando num cenário macro, mas é importante a gente entender que a investigação é um dos momentos mais importantes na jornada da venda, porque é através da investigação que a gente vai ter as informações necessárias para estar entendendo do negócio do nosso cliente, e a partir daquele momento que a gente entende, a gente vê onde que a gente tem oportunidade de contribuir. Pensando em soluções, Pensando em ferramentas. soluções. E dentro dos problemas, a gente enxerga a oportunidade de contribuir e a gente linka um produto do nosso portfólio a um serviço do nosso portfólio. Então é muito bacana a gente entender essa jornada. Lógico que a gente não está sendo técnico, o intuito é a gente realmente falar aqui de forma bem resumida do que se trata as vendas, que não é realmente Não, mas chegar e apresentar os benefícios do produto. E aí, o que você está precisando? Uhum. Cheguei aqui, eu estava passando ali, resolvi vir cá te visitar, tô com os preços bons, então assim, a venda passou desse ponto, sabe? A venda passou desse ponto, principalmente no agronegócio, que está muito evoluído, como eu disse no início, os produtos já não são commodities mais, o valor agregado já é altíssimo, há muita tecnologia envolvida no portfólio. Então a venda não pode ser simplesmente ofertar preço. A gente tem que entender a necessidade, entender da situação para a gente evoluir nessa jornada. Perfeito, vamos lá. Segue a jornada de abordagem aí, das etapas. Então assim, feito esse processo de investigação, né? A gente vai entender realmente algum ponto de oportunidade. Às vezes é onde que ele não está satisfeito com a produtividade, onde ele teve um problema com alguma praga, com alguma doença, que eu estou falando num cenário realmente de campo, mas você que está escutando, está nos assistindo aqui, pode transferir para o seu segmento, para o seu cenário. Na investigação, a gente muitas vezes vai encontrar oportunidades de contribuir. A realidade é essa. Através de sondagens, né? A gente fala as sondagens com perguntas abertas, né? Para a gente entender realmente a profundidade daquele cenário, né? E isso a gente vai, ao decorrer dessa jornada de vendas, a gente vai capturando as informações até a gente entender o momento de partir para quê? Para a apresentação de benefícios para solucionar aquele problema. Então a gente muitas vezes, o que o Ney Hakan deixa muito claro aqui no livro, é que a condução técnica de uma jornada de vendas, a gente faz com que o cliente sinta a necessidade de resolver aquele problema que muitas vezes ele estava minimizando ou não estava enxergando de uma forma adequada. E a gente está ali com uma solução na forma de produto, de serviço, e isso vai retribuir ele na forma de rentabilidade da atividade dele de alguma forma. Maravilha. Dentro dessa visão de problemática e enxergar a problemática, dentro desse raciocínio eu tive a oportunidade de trabalhar na região de São Gotardo no início da minha jornada laborativa, e eu tive lá uma oportunidade de enxergar uma problemática interessante do ponto de vista do produtor rural, a região de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba mineiro, né? Muito produtora de hortaliça e diversos produtores de cenoura enfrentando dificuldades com manejo de nematóides. E o nematóide na cenoura, ele causa uma bifurcação, o nematóide na cenoura, ele causa uma lesão que essa cenoura vira um descarte. Essa cenoura, ela fica imprópria para o consumo porque a dona de casa quer uma cenoura. Ninguém, por mais que ela tenha os mesmos valores nutricionais, o mercado brasileiro hoje
refuta, né, uma compra de uma cenoura nesse sentido. Então, quando um nematóide ataca uma cenoura, aquele produto ele deixa de ir para a caixa, ele é um descarte. Então, o produtor está perdendo dinheiro ali, visivelmente, porque aquela cenoura deixou de ser comercializada. Então, a dor de um produtor de cenoura por nematóide, a gente vai falar aí de 0 a 10, a gente vai falar, sei lá, 8, 9, 10. Eu tive outras oportunidades de viver dentro da cafeicultura, onde o produtor de café não vende raiz, onde o produtor de café vende grão de café. E eu tive a oportunidade de ver alguns casos onde esse mesmo problema, o nematóide, por exemplo, que causa efeitos extremamente deletérios também à cultura do café, não serem perceptíveis ao olho daquele produtor, em alguns casos, porque não ataca diretamente, nesse caso, o produto a ser comercializado. Por que eu estou desenhando essa história aqui e me deu esse insight para trazer esse estudo de caso? De que o papel do vendedor nessas ocasiões é pegar esse segundo exemplo do produtor de café que não enxerga um baita de um problema como um problema, começar a trazer número. Então, o papel do vendedor, nesse primeiro exemplo da cenoura, ele é muito simples e muito claro. Então, está se perdendo 20% da produção em nematóide. Então, 20% da produção está deixando de ser vendida. No café direto. é mais difícil de fazer essa mensuração, mas é extremamente possível. Principalmente por ser uma cultura de ciclo anual, né? Análise de solo, problemática, estudos, trabalhos científicos. Então, o papel do vendedor nas vendas complexas se fazem extremamente importantes os questionamentos e mostrar e posicionar para aquele produtor rural, nesse exemplo, o tamanho do prejuízo que está acontecendo. E isso acontece numa jornada de vendas com bastante investigação e demonstrando a problemática. Depois que você consegue colocar a pulga atrás da orelha do produtor no bom sentido, trazendo às claras a problemática, aí sim, dá para a gente pensar em soluções, porque esse vendedor tem um produto biológico que atua nos nematóides, tem um produto químico, tem uma planta de cobertura que já é a solução daquele problema. Só que se o produtor não enxerga aquilo como um problema, ele não tem o potencial de venda daquela solução. Então, aqui é super legal quando se aborda esse cenário e que cabe a nós, enquanto vendedores, a você, enquanto vendedor, independente da sua área, independente da sua atuação, faça com que o seu cliente enxergue o real problema. Faça com que o seu cliente enxergue o real prejuízo. E aqui não precisa fantasiar, não precisa inventar mentiras, você só precisa ser verdadeiro. Só precisa mostrar de fato o que ele não está enxergando. E depois que ele enxerga e fala, meu Deus, como eu estou perdendo grana nessa minha lavoura. Meu Deus, como a minha máquina não está produzindo e sendo eficiente. Meu Deus, como esse pneu aqui está gastando mais do que eu imaginava. Aí sim, você tem a oportunidade de poder tirar um pedido, partir para as próximas etapas com total sucesso. Depois de investigado e a problemática na tona, o que é o próximo passo aí, Ismael? É assim, o processo de investigação permite a gente entender realmente onde nós podemos contribuir. Exato. Certo? A partir desse momento onde que foi no processo de conversa, de investigação, onde foi encontrado o problema nematóide, eu tenho um produto ou tenho um serviço que vai de encontro a resolver o problema de nematóide, como esse exemplo que você deu, eu vou começar a demonstrar a minha capacidade de resolver aquele problema, né? Aí eu vou apresentar o que eu tenho de informações técnicas, né, e relevantes para resolver aquilo ali. Então, todas as informações técnicas que eu tenho, né, de informações, de números, de análise do meu produto ou serviço para resolver aquilo ali, eu tenho que apresentar naquele momento, né? E se ficou claro para o cliente, eu já vou partir para o momento de quê? De obtenção de compromisso ou fechamento. A partir do momento que o produtor ele está concordando, né, que aquele produto ou serviço vai ser bom para ele, eu posso, a partir do momento, começar a fazer alguns testes de obtenção de compromisso. Posso trazer o produto para o senhor amanhã? Eu não estou perguntando para ele assim, vamos fechar o pedido? Então, a obtenção de compromisso ela tem que ser leve, de uma forma que a gente vai medir como está sendo
como está sendo a demonstração da capacidade daquele produto ou serviço meu atender a necessidade do cliente. Estou sendo claro? Perfeito, perfeito. Então, rapaz, eu começo a fazer algumas perguntas que direcionam para a obtenção de compromisso. Posso trazer para o senhor amanhã tantos litros? O senhor prefere que eu faça o pedido com prazo de 30 dias ou 60? Então, a gente vai partir realmente para o fechamento de compromisso e entender que nível que está, se está quente ou não o negócio. Nesse momento, a gente vai entender se está claro ou não, né? Se tem alguma dúvida ou não. Se o cliente ele entender, ele falou assim, não, mas peraí, opa, é a hora da gente voltar atrás e nesse momento a gente consegue ter um termômetro de como está a negociação. O senhor tem alguma dúvida em relação ao produto ou serviço? Vamos conhecer mais, que dúvida que o senhor tem? Estou aqui para te esclarecer, para a gente resolver esse problema juntos, né? E sempre sentar ao lado do cliente é melhor do que sentar de frente. Não na negociação em si, mas se colocar do lado dele é um grande aliado para a gente fazer o fechamento de qualquer venda. Se colocar na posição dele. Quando o cliente ele tem alguma postura negativa ao fechamento, às vezes a postura que a gente tem que ter com ele é o seguinte, realmente eu o compreendo, é importante realmente a gente estar atento aos custos, fechar um custo mais baixo, né? Porém, os menores custos, os menores preços nem sempre estão ligados aos melhores resultados. Então, a gente sempre acolher qualquer tipo de objeção e tratar a objeção. E a gente vai conduzindo aí para o fechamento a todo momento de uma maneira leve, sabe? Perfeito. Né? Falando sobre objeção, a gente tem grandes referências aí no mundo das vendas, nas redes sociais, com diversos cursos e aprendizados. E eu aprendi a tratar algumas objeções entendendo exatamente esse conceito de acolhimento. Então, a gente entender que não tem que bater de frente com o cliente quando ele traz uma objeção e sim esclarecer aquela objeção. E muitas das objeções, e é muito importante esse ponto, hoje na distribuição de insumo do Brasil, a gente está passando por um momento de grandes fundos de investimento, grandes empresas, nascendo grandes distribuições regionais indo para um aspecto nacional. E quando a gente olha uma região que até então tinha 5, 6 distribuições e hoje tem 30, 35, 40 distribuições na mesma região, automaticamente a gente já resulta em disputas de preço, guerras de preço. E aqui está uma grande objeção que o produtor sempre traz, preço. Essa é uma das grandes objeções. E às vezes por querer apertar o vendedor, às vezes por querer, de fato, diminuir o custo de produção. E uma dica, né, que a gente pode contribuir nesse conteúdo de hoje a tratar essas objeções é acolher a objeção, como o Ismael disse, mas uma dica que eu sempre gosto de fazer, e aqui sim tem estudo envolvido, Thiago Conce fala muito sobre isso, o livro Spincelli também trata de algumas questões de tratamento de objeção, é isolar a objeção. Acho que esse é uma grande dica que eu podia deixar aqui hoje, é isolar a objeção. Então, quando o produtor, pra você entender também se está frio ou se está quente, entender esse termômetro. Quando o produtor fala, rapaz, eu até precisava desse seu produto, mas ele está muito caro. De cara a gente vê uma objeção de preço. Primeiro ponto, isola a objeção. Senhor Ismael, o senhor está falando para mim que o produto está muito caro. Tem mais algum ponto, além do preço, que impede da gente fechar esse negócio? Então você isola a objeção e você coloca o produtor rural, nesse caso, numa condição que se ele falar não, ele tá deixando a entender que você foi extremamente claro, o produto funciona, ele quer comprar, é só o preço. Então, tá muito mais fácil quando você isola e fala, beleza, então é somente preço. Aí você vai discutir dentro das suas alçadas, discutir com seus gestores, discutir se existe políticas de desconto, política de bonificação, política de entender preço de concorrente, política para entender
se esse cliente ele está jogando com esse preço ou não, mas quando você isola fica muito mais fácil, que em tese você tratou essa objeção, o pedido está tirado. Depois que você faz isso, se aparecerem novas objeções, então às vezes vai ter que dar um passinho um pouco para trás para começar a falar de novo de produto, característica, benefício. Então se ficou lá, não, então, o preço está fora. Mas eu também não entendi muito bem como é que funciona esse produto, da onde que vem, como é que é a sua empresa e tal. Ou seja, tem diversas objeções que impedem aquela compra, não somente o preço. Aí você vai ter que falar um pouquinho do institucional da empresa para passar confiança, vai ter que falar um pouquinho sobre características e benefícios de propriamente o produto. Depois você vai checando de novo para entender se aquela objeção foi sanada ou não. Mas é legal tratar desse assunto e tem muito, Bom, dá muito tema, assim, né? O assunto objeção. Dá muito assunto. Justamente. E a gente percebe que os produtos commodities, né? São aqueles produtos. O produto commodity é aquele produto que não tem nenhum tipo de valor agregado, né? E quem trabalha somente commodity está fadado ao preço. Ou eu vou fazer o preço mais barato, ou eu não vendo. Vamos dar um exemplo prático aqui. Postos de combustíveis. Se tem uma gasolina no posto a R$5 e no outro a R$5,50, o que vai me fazer comprar uma gasolina de R$5,50? Se não tem nenhum tipo de valor agregado. Nada. Então, é até o trabalho que os postos com a bandeira Petrobras vem desenvolvendo, né? A qualidade, né? Do produto, alguns serviços, né? De frentistas. Então, até aqueles serviços dos frentistas de alguns postos de combustíveis está de uma maneira indireta falando que ali o combustível é um pouco mais caro, porque ali você tem um frentista que está preocupado com a água do seu carro, com o para-brisa, às vezes oferece até calibrar o pneu, diferentemente de quem está focado em vender somente um produto commodity, que é o viés do preço, né? Então, produtos commodities é difícil de vender? Como facilitar? Agregando valor, agregando algum tipo de serviço, agregando um tipo de criatividade, né, que vai depender de cada tipo de negócio, que você vai agregar aquele produto que todo mundo tem, mas você consegue ali dar um diferencialzinho. Você quer um exemplo legal e você traz essa questão do combustível? Eu concordo que gasolina comum tem que ser igual em todos os postos, né? Se a gente falar aí de postos idôneos. Mas dentro desse cenário, o que diferencia esse produto não é o produto em si, mas o serviço. Você citou o Petrobras, Postos Ipirangas. Então está muito mais relacionado à conveniência, está muito mais relacionado ao atendimento, está muito mais relacionado a uma rede de prestação de serviço que faz com que aquele cliente vá no posto X ou Y, não pela gasolina, não pelo preço. Mas simplesmente se for vender preço por preço, muito provavelmente essa guerra ela é em vão. E sempre os maiores, sempre os mais estruturados, sempre os empresários que pensam com a cabeça do cliente vão ter muito mais sucesso e muito provavelmente vão comprar, nesse seu exemplo aí, o posto de gasolina que está focado somente no preço. Quem foca muito no preço tem que vender muito volume. E existem posicionamentos que isso funciona, mas quando dá para diferenciar o serviço, o produto, a gente começa a falar em agregar margem, a gente começa a falar em poder investir em pessoas, a gente começa a falar, você quer um excelente exemplo, o sal. O produto sal é uma commodity, mas aí começaram a inventar o tal do sal do Himalaia, começaram a inventar a flor de sal, começaram a inventar o sal de parrilha, começaram a inventar um monte de sal. E o produto é um só, é sal. Então, alguém em algum momento que só se vendia o sal iodado lá refinado, entendeu-se que poderia granular, entendeu-se que poderia fazer começou a agregar valor naquele produto que ninguém nem olhava para aquilo. Então, enquanto se usava aquele sal tradicional, alguém, de um ponto de vista inovador, falou, um produto que R$1 o quilo aqui, nem sei quanto é, mas como é que eu vou vender esse mesmo produto por R$20 o quilo? Como é que eu vou vender esse produto aqui por R$50 o quilo? Sendo que ele é vendido por agregando valor. Então,
E esse exemplo cabe para a gente internalizar nos nossos negócios, nos nossos produtos. E só agrega valor quem está por dentro das necessidades do cliente, quem entende oportunidade. Quem entende oportunidade, quem enxerga oportunidade é quem está realmente focado na jornada do cliente. Opa, aqui eu posso proporcionar uma experiência melhor. Exato. Usando um produto básico, mas aqui, se eu fizer isso com esse produto, a experiência do cliente vai ser totalmente diferente. Eu posso ter uma margem 3, 4, 5 vezes melhor. Você quer um exemplo dentro da nossa casa aqui? Nós temos como patrocinador, como amigo, o time da Cultura Agromais. Uma distribuição de insumos. Que essa classe de empresas, por muito tempo, comprou e vendeu o produto. E a gente já teve a oportunidade de conversar com o César, entrevistar o César. Inclusive tem um episódio super legal aí com o CEO da Cultura, com o César, onde ele fala um pouquinho sobre o cenário da distribuição de insumos no Brasil, principalmente com a chegada desses grandes fundos de investimento. Foi bem legal esse bate-papo, a gente gravou lá na Fazenda Baú, foi legal demais, né? Muito legal. E dentro desse cenário, eu perdi o raciocínio. As revendas passaram a ser... Elas só compravam e vendiam produtos há poucos anos atrás. E você pega um exemplo da Cultura que está lá, entender, fornecer, uma empresa acompanhar, entregar, com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas. Então, uma distribuição de insumo que o mercado, que até ontem só comprava e vendia insumos, que já era um baita de um serviço, porque o produtor rural tinha na distribuição de insumos, na revenda, vou dizer assim, o estoque dele. Então a revenda já pegava os produtos da indústria, estocavam aquele produto, fazendo toda a logística para o produtor e leva para o produtor de gota em gota para poder fazer a logística do produtor, que já era um baita de um serviço. Hoje, quem faz somente isso está fadado ao fracasso, porque aí começa a entrar nas guerras de preço. Então a gente vê, estou citando aqui o exemplo da Cultura, que já trabalha lá, o troca com troco, oferece para o produtor rural uma solução financeira. Então, além de fornecer o produto, fornece lá R$1 milhão para o Ismael conduzir o custeio da lavoura, o custeio, os produtos da lavoura. Além disso, eu vou te fornecer aqui mais R$1 milhão em dinheiro para você poder pagar a mão de obra, para você poder trabalhar questões financeiras, para você poder comprar uma máquina. Eu não sei como funciona, mas virou-se também uma instituição financeira que ajuda o produtor rural. E é monetizada por isso também. Então, o produtor rural, quando olha aquele cenário, um produtor rural que precisa de fluxo de caixa, fala, putz, ali está uma solução para mim. Eu preciso de fluxo de caixa. Essa empresa, a Cultura, pode me ajudar com fluxo de caixa. O produto, ele não é mais o cenário fim. Ele não é aquele, não tem muito mais aquela discussão de preço. Não tem, eu quero comprar o glifosato, aí vai cotação para glifosato para tudo quanto é lado. Existe esse cenário? É claro que existe. Mas quando você começa a agregar serviço, quando você começa a agregar portfólio, pessoas, capacitação, você começa a sair de um sal fino para um sal de R$1 o quilo para um sal de R$50 um quilo. É isso que essa indústria tem feito. E isso que serve de insight para todos nós em qualquer área que a gente estiver atuando. Maravilha. Isso só acontece, mais uma vez eu repito, chancelando aí o que você acabou de falar de uma forma muito bacana. Só faz isso quem entende a jornada do cliente e consegue realmente observar as oportunidades que há naquela longa jornada, né? Opa, se a jornada do meu cliente é essa e essa aqui, por que eu vou me matar para participar só disso aqui? Opa, exatamente. Deixa eu agregar valor no negócio do cliente. Exatamente. Deixa eu contribuir de uma forma melhor no negócio dele. Vamos aproveitar que a gente falou da Cultura aqui e vamos falar dos nossos parceiros? Simbora. Vamos dar uma pausa aqui no tema e vamos falar. E eu vou começar pela Cultura, que a gente já entra nessa deixa aqui. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções aqui, agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor, que é de fato o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma extremamente técnica, para o aumento efetivo da produtividade, lembrando sempre da rentabilidade.
É isso aí. Atualmente a companhia está em expansão, já conta aí com 10 unidades, a matriz em Patrocínio, filiais em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, Ituverava, lá no estado de São Paulo. Então, para você que está curioso, que quer provavelmente ser um cliente da Cultura Agromais, ou se você quer fazer parte do time Cultura Agromais, entra lá nesse QR Code, acesse ele que você vai cair diretamente no Instagram e você vai conhecer o trabalho magnífico que eles fazem na agricultura brasileira. Vamos falar da Anatomic Gel, meu irmão? Bora lá, bora lá. Anatomic Gel, dá um close aqui, meu produtor. Anatomic Gel, que botina bonita, pessoal. Inclusive, eu estou usando exatamente essa botina que eu acho ela maravilhosa. Eu e o Douglas já somos clientes da Anatomic Gel há muitos anos, né? E agora, um grande prazer, a gente estendendo essa parceria aqui com o Roots Podcast e levando realmente uma ótima opção para você que preza por estilo, conforto e principalmente qualidade. As botinas e botas da Anatômica... botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas, pessoal, em couro de altíssima qualidade, além do fato do revestimento interno ser também em couro, né, que deixa o produto com muito mais absorção contra impactos, né, garantindo muito mais conforto. Outro detalhe que a gente pode destacar é o solado, que é produzido em borracha gel, que deixa o produto muito mais resistente e durável, né, meu irmão? Exatamente, exatamente. A Anatomic Gel que há 25 anos, né, se propõe a produzir os calçados mais masculinos confortáveis do mercado. Pessoas aí de todo o Brasil e mais de 60 países já usam Anatomic Gel e você também merece ter essa experiência, você também merece receber ou dar esse presente aí. Aproveita o cupom de desconto que a gente tem, 10% de desconto na loja virtual da Anatomic Gel. Você posiciona o celular no QR Code. Embaixo aqui também tem o link da Anatomic Gel, que você vai direto para a loja virtual deles. A gente fala muito aqui sobre as botas e botinas da Anatomic Gel, porque a gente está inserido no meio do agronegócio, mas lá no site você vai ver que tem uma infinidade de calçados, uma infinidade também de acessórios. É uma loja completa aí para você, para o seu dia a dia, para o seu uso e para você também presentear. Então aproveita o cupom de desconto, ROOTS10, e vá às compras. Vamos falar aqui da Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro. Eles são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante aí, mesclando a sustentabilidade, as tradições, as raízes, com a modernidade dos dias atuais também. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior, também estão presentes em diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais da produção desses cafés especiais, quer conhecer um pouquinho mais da Baú? Posicione o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles. Ou, se você, porventura, está vendo esse vídeo aí pelo celular, clica no link abaixo aqui, que também vai te direcionar para a página da Baú. Muito obrigado a toda a família Baú aí, mais uma vez, pela parceria. Tamo junto, Baú. O nosso alô aqui para Faelo Filmes, né? Alô, Faelo! Nosso produtor. Faelo Filmes é uma empresa, pessoal, especializada em eternizar grandes momentos. Então, se você pensou em vídeos de altíssima qualidade, como esse aqui do Roots Podcast, pensou em Faelo Filmes, né? Que são especialistas em casamentos, né? Estão há mais de 10 anos aí atuando no mercado de Patos de Minas, região, em alguns locais do Brasil também, né? Especialistas em casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives, gravações de DVDs, de clipes, ou seja, tudo que envolve filmagem de altíssima qualidade. Faelo Filmes é uma excelente opção. No agro atuam com captação de imagens com drones. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Faelo Filmes, é só você acessar o QR Code, você vai ser direcionado lá para o Instagram deles e lá tem um portfólio maravilhoso. É só vocês entrarem em contato que o Faelo ou a Nayara vai atender vocês lá com o maior carinho. Maravilha, vamos falar também do nosso parceiro também para lá de especial, que é o Sebrae, Agronegócio e Sebrae, o compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma um compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia melhor. Trabalho para valorizar a força do empreendedorismo aos produtores, das cooperativas, as associações, as agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas.
obrigado a toda a família Sebrae pelo apoio de sempre, obrigado Nayara, todo o time que nos acompanha, que nos apoia, e é um prazer a gente ter aqui no hall aqui dos nossos parceiros do Sebrae, que tanto Muito valoriza o nosso agronegócio brasileiro. Muito bom. E para fechar com chave de ouro aqui nosso hall de parceiros, patrocinadores, está aqui com vocês, conosco, né, a Pneus União e Firestone AG. Pneus, pessoal, não é tudo igual. Nós temos à disposição aí da nossa agricultura, agropecuária brasileira, as mais altas tecnologias. E o pneu não pode ser o mais barato, né? Você, responsável pelas compras, você, produtor rural, né? Atente para os pneus, né? Existe o pneu exato para aquele tipo de maquinário, para aquele tipo de operação. E o pessoal lá da Pneus União tem uma ampla experiência, com mais de 40 anos no mercado e com um portfólio incrível, né? Firestone AG é uma empresa pioneira aí e líder de mercado no segmento agro mundial, né? Né, meu irmão? É isso aí, ela é inovadora nos pneus agrícolas, ela tem uma fazenda lá em Ohio, onde faz os testes lá, roda 24 horas por dia, e é muito legal, sempre que a gente conversa com o Pedrão, que é o proprietário da Pneus União, ele é um entusiasta desse grande movimento de eficiência em máquina, um entusiasta sobre esse movimento de pneus, e falar com ele muda bastante a nossa percepção. Eu que até então era um leigo dentro desse movimento de pneus, foi uma verdadeira aula, assim, ter a oportunidade de conversar com o Pedrão. E se você que está no dia a dia da propriedade ainda não se atentou para isso, faz muito sentido esse movimento, principalmente pensando em performance, pensando na performance do seu maquinário, durabilidade, segurança, profissionais extremamente capacitados. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida em relação à parte de pneus, entre em contato com o time da Pneus União, que eu tenho certeza que o Pedrão e todo o time lá vai sentir muito prazer em poder te atender, em poder te auxiliar. Não é simplesmente um produto, né? É muita tecnologia envolvida e serviços associados a esses pneus aí. Muito bom. Um abraço a todos aí da Pneus União e Firestone AG. Sei, né, meu irmão? Chegamos ao fim de mais um episódio, né? Episódio número 81 sobre vendas, né? Maravilha. Falamos sobre esse universo de vendas, um universo fantástico, um universo que envolve todos nós, mesmo aqueles que não estão diretamente ligados, né, com um bloco de pedido debaixo do braço. Tenha certeza que ele é sim um vendedor da sua imagem, um vendedor da sua reputação, um vendedor das suas ideias. Então faz muito sentido todo ser humano preocupar com esse título vendas. E é muito legal a gente entender que a gente pode sim capacitar, que a gente pode sim buscar conhecimento dentro dessa área para a gente poder melhorar a nossa comunicação. Maravilha. Melhorar o nosso movimento aí em vendas, em qualquer que seja a área. Muito bom. Pessoal, hoje a gente ancorou esse tema de vendas em cima do livro, né? Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling, né? Construindo relacionamentos de alto valor para seus clientes. É um livro best-seller do Neil Hackham. Se você quer este livro digital, será um prazer compartilharmos com você, né? Só você mandar um direct lá pra gente que a gente dá um jeito de enviar para vocês, tá bom? Um grande abraço e ficamos aqui, né, meu irmão? Ficamos por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanha, para você que chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. É uma atitude simples e que para você também ficar antenado às atualizações do agronegócio. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui muito conteúdo legal. Então ative o sininho aí também para você saber quando a gente lança um vídeo novo. Todas as quartas-feiras, às 19h30, estamos aqui. Meu irmão, um abraço, ficamos por aqui. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Tamo junto. Deus.